Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Direito Processual do Trabalho na modalidade online. Eu sou o professor Danilo e esta aula especificamente se destina aos alunos do quarto ano F de Direito Processual do Trabalho 1 da EMES. No entanto, como eu sempre digo, você que não faz parte do quarto F, mas que está aqui para assistir a aula, seja bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui comigo, tudo bem? Pessoal, talvez nós vamos dividir nossa aula aí em alguns blocos para facilitar a questão da postagem também, né? E para dividir também um pouco por tema. O tema da aula de hoje são basicamente dois teminhas, bem rapidinhos. Vícios e nulidades e custas processuais. Então a gente começa agora a analisar o primeiro tema, que são os vícios e nulidades dentro do processo do trabalho. E aí, quando eu falo de vícios e nulidades dentro do processo do trabalho, eu tenho à disposição deles lá no artigo 794 até o artigo 797 da CLT. E as nulidades, para ficar mais claro, elas são divididas por meio de 5 princípios. E aí, o primeiro princípio que nós temos quanto à aplicação das nulidades no processo do trabalho é o princípio do prejuízo ou da transcendência. Esse princípio está disposto lá no artigo 794 da CLT e ele menciona o seguinte, que não haverá nulidade sem prejuízo, sendo que este prejuízo deve ser um prejuízo manifesto, ou seja, não é uma ideia de possível prejuízo, não, ele é um prejuízo manifesto, claro ali, tá? Ou seja, só vai haver nulidade se houver um prejuízo claro, tá? Não existe a possibilidade de nós pensarmos numa ideia de possível prejuízo, então decreta-se a nulidade do processo. Tranquilo? Então, este prejuízo ele deve ser um prejuízo manifesto. Isso aí disposto lá no artigo 794 da CLT. Depois, nós temos um segundo princípio, que é o princípio da preclusão ou da convalidação. De acordo com esse princípio, que está descrito lá no artigo 795 da CLT, as nulidades devem ser arguidas no primeiro momento em que as partes falarem nos autos. Ou seja, quando for detectada uma nulidade, a parte que detectou essa nulidade deve mencioná-la, né, falar desta nulidade, desta possível nulidade, no primeiro momento da sua fala, na primeira oportunidade de se manifestar quanto a essa nulidade, tá? Ou seja, eu descobri agora, eu já tenho que entrar na primeira possibilidade de manifestação minha, independentemente de onde o processo está, né? Eu tenho que arguir esta nulidade. Então, primeiro, para ter a nulidade, eu preciso de um prejuízo e um prejuízo manifesto. E segundo, eu tenho que alegar esta nulidade no primeiro momento que eu detectá-la. Tá? Na minha primeira possibilidade de manifestação, então logo eu tenha detectado, eu já devo dizer a respeito desta nulidade. O terceiro princípio é o princípio da instrumentalidade das provas, descrito lá no artigo 796, a linha A da CLT. De acordo com este princípio, se for possível nós suprirmos o ato ou repeti-lo, a nulidade não será pronunciada. Então, se tiver um ato teoricamente ilegal, irregular, né, se for possível refazer este ato, nós não teremos a nulidade decretada. Por quê, pessoal? Porque nós temos um princípio maior, princípio constitucional, que é o princípio da celeridade processual, né? Voltar um processo, declarar a nulidade de um processo, sem que, podendo este processo, né, aliás, ser sanado por uma coisa simples, é muito prejuízo, é muito tempo que se leva, né? Então, entre voltar o processo lá do início e, se eu puder suprir este ato que está de forma irregular, sem novidade, isso daí vai ser possível. Artigo 796A da CLT. Por outro lado, o artigo 796, a linha B da CLT, ele demonstra o que a gente chama de princípio do interesse. Ou seja, a nulidade, a parte deve mostrar este prejuízo desde que ela não tenha concorrido para este
para este ato de nulidade, tá? Ou seja, a parte que deu a causa da nulidade não pode alegá-la em seu favor, tá? Então eu tenho lá, fazendo uma recapitulação, princípio da transcendência. Para que haja nulidade deve haver um prejuízo, e este prejuízo deve ser público, esse prejuízo deve ser manifesto, notório, tá? Deve ser alegada esta nulidade, esta possível nulidade, já no primeiro momento que eu tenho da manifestação no processo. Então eu tenho, primeiro, a demonstração do prejuízo, tenho que alegá-la na primeira oportunidade. Se isto que eu estou alegando puder ser refeito ou suprido, vai ser refeito ou vai ser suprido, ou seja, não irá decretar a nulidade do feito quanto a isso daí. Tudo bem? Continuando ainda neste mesmo tema, nós temos lá o princípio do interesse, que cabe à parte demonstrar o prejuízo, e desde que ela não tenha contribuído para isso. Porque se a determinada parte A causou algum ato que pudesse ser decretado de nulidade, ela não pode usar isso a seu favor e pedir a decretação da nulidade do processo. Tudo bem? Ou seja, a nulidade só pode ser requerida por quem não deu causa a ela. Tranquilo? E nós temos, por último, o princípio da economia processual, escrito lá no artigo 797 da CLT. Este artigo 797 da CLT, ele menciona que, ainda que haja uma nulidade, aquele que declarar a nulidade, seja o juiz ou seja lá na segunda instância, o desembargador, o ministro, ele tem que declarar a extensão dessa nulidade e aproveitar o maior número de atos processuais já praticados. Em prática, como funcionaria isso, Danilo? Ora, eu tenho lá uma nulidade a partir de um laudo pericial. O juiz ou o presidente, né, o desembargador, quando for decretar essa nulidade, ele vai falar, olha, o processo deve ser considerado nulo do laudo pericial em diante. Consequentemente, do laudo pericial para trás, né, os atos praticados até o laudo pericial, esses atos permanecerão com sua validade dentro do processo. Tranquilo? Então, resumidamente, 5 princípios. Princípio do prejuízo da transcendência, eu devo mostrar esta nulidade, devo ter um prejuízo manifesto. Princípio da preclusão, eu devo manifestá-lo sob pena de preclusão, manifestar acerca dessa nulidade logo na primeira oportunidade que eu tiver. Cabe à parte demonstrar esse prejuízo, desde que ela não tenha concorrido para este prejuízo, ela não pode alegar o prejuízo que ela mesma deu causa, né? A nulidade que ela mesma deu causa. E por último, princípio da economia processual, a parte que estiver julgando, o juiz, embargador ou ministro, vai decretar a nulidade e demonstrar de onde esta nulidade tem seu início. Ou seja, vai tentar aproveitar o maior número de atos processuais possível. Beleza, galera? Lembrando mais uma vez que eu estarei disponível no horário das aulas via online na área do aluno, aqui pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, pode mandar, que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês aí. Tranquilo? Um abraço, daqui a pouco a gente volta com o segundo ponto da aula. Tá bom? Obrigado, até mais.